Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Para começar, quero apresentar a vocês o triângulo retângulo. É aquele onde um dos seus ângulos é o ângulo reto e é representado por este quadradinho. No triângulo retângulo, damos nomes aos lados do triângulo. O maior lado do triângulo é esse daqui, é o lado que é oposto ao ângulo reto e ele se chama hipotenusa. Então tá aqui, ó, a hipotenusa de cada um desses triângulos. E o nome do lado que é vizinho ao ângulo reto é chamado de cateto. E temos mais um elemento desse triângulo que precisamos conhecer, é a altura. Quando medimos a altura de uma pessoa, a gente pega um metro, põe numa posição reta em relação ao chão e a gente vai até o alto da nossa cabeça. No triângulo é a mesma coisa, olha, a gente vai pegar a altura do chão até o ponto mais alto e ele tem que vir numa posição de 90 graus, posição reta. Nesse triângulo, ó, aqui é o chão, ele sobe até a altura ou o ponto mais alto. E nesse daqui, vocês estão com a sensação que ele está torto, porque o chão dele, a base dele, não está paralela ao retângulo que ele está. Por isso que vocês estão com essa sensação. E como reconhecer no desenho? Olha só, ele tem que aparecer com esse quadradinho aqui embaixo, para identificar que ele está reto em relação à base. Vamos falar das relações métricas. A gente vai chamar a hipotenusa de A, os catetos de B e C. E a gente tem que identificar também esse pedacinho aqui da hipotenusa. Vamos imaginar que tenhamos uma luz em cima do triângulo. A sombra de B sobre a hipotenusa vai ser esse pedacinho aqui, ó, que vem dessa pontinha até aqui. E a sombra de C sobre a hipotenusa vai ser desse pedacinho até essa ponta aqui. Na matemática, essa sombra é chamada de projeção. Então, a projeção de B é chamada de N, é essa distânciazinha aqui, ó, que vai daqui até aqui. E a projeção de C é essa distância aqui. Então, como a gente está aqui, ó, eu coloquei que o A é a hipotenusa, o B é um dos catetos, o C, o outro cateto. H, na matemática, sempre vai representar altura, o N é a projeção de B e o M é a projeção de C. Então, tá lá. Primeira relação métrica. A relação métrica é o seguinte: se percebe umas associações em que há uma igualdade, do tipo, perceberam que se multiplicar o valor da hipotenusa vezes a altura, vai dar o mesmo valor se eu multiplicar um cateto com o outro cateto. Vamos aqui para o lado, olha. Então, hipotenusa vezes altura é igual a cateto B vezes o cateto C. Vamos para um exemplo? Tenho aqui um triângulo retângulo porque olha aqui o ângulo reto dele. E o Y é a altura, como é que eu sei? Ó, também tem um ângulo reto aqui mostrando que essa altura está perpendicular à base. E eu tenho aqui, ó, hipotenusa 15, cateto B 5, cateto C 12 e a altura eu não sei. Então, se aparece uma incógnita na altura, o que o exercício pede exatamente é isso. Qual o valor da altura? Então, a gente vai substituir aqui embaixo, ó, o A por 15, o H pelo Y, o B vale 5, o C vale 12. Se vocês olharem nessa linha, o que tem para fazer? Duas multiplicações. 15 vezes y é só juntar 15y e 5 vezes 12, 60. Deixando o y sozinho, o 15 que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
dessa forma. 60 dividido por 15, 4. Vamos para uma outra relação métrica. Essa aqui é a seguinte: se eu pegar o cateto B e elevar ele ao quadrado, ou podemos pensar assim, o valor de B vezes ele mesmo, vezes o valor de B, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, tá lá, ó, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a própria projeção. E vai acontecer a mesma coisa com o cateto C. O cateto C vezes ele mesmo é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, que nesse caso é o M. Vamos para um exemplo? Então, nesse exemplo, eu vou pedir o valor de y. Quem é y no desenho? Y é a projeção M, vocês conseguem ver? E aí, esse exercício dá o valor de C, o valor da hipotenusa. E qual dessas fórmulas eu vou usar? Aqui tem o C, o A e o M. Essa daqui de baixo. Vamos substituir o valor de C, A e M? Então, vamos lá. O C é 12, então 12 ao quadrado, porque o C está ao quadrado. É igual o valor de A, que é 24, vezes o meu M, que nesse caso está sendo representado pelo Y. Aqui dá para fazer essa continha. 12 ao quadrado, 144, e 24 vezes Y, 24Y. Só juntar. Deixando o Y sozinho, o 24 que está desse lado multiplicando, vai para o outro lado dividido. Então, vai ficar 144 dividido por 24. Nessa conta, vai dar 6. Então, o M, lá no desenho, vale 6. Mais uma relação métrica. É o H. O H vezes ele mesmo tem o mesmo valor do M vezes o N, ou N vezes M. Tá? Na multiplicação, essa ordem não interfere. Então, aqui está, ó, o H ao quadrado é igual a N vezes M. E tem mais uma relação, que é a seguinte. Essa relação só se refere aos lados externos do triângulo. Então, é assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. É muito bom te ver por aqui. Aproveite